Colegas vereadores, vereador Frisso, só para continuar, é lamentável também a forma que o nosso prefeito tratou os servidores públicos ontem, ameaçando descaradamente servidores, por exemplo, como o Gilberto, que está aqui presente hoje, que foi eleito pelo seu conselho de enfermagem como representante legítimo, funcionário de 24 anos de carreira que presta um serviço de excelência como seus colegas, e foi ameaçado lá pelo prefeito por fazer questionamentos, por falta de termômetro, por falta de material. Lá ele disse que em todos os governos houveram falhas, sempre, mas sempre se buscava o diálogo e intermediar os conflitos, e que nunca houve falta de materiais. O que ele disse? Que culpa é de vocês, funcionários, culpa é de vocês, servidores. Olha, ele não pode terceirizar a culpa de 1 ano e 8 meses de péssima gestão, de sucateamento do postão para os servidores, que na sua grande maioria trabalham com excelência. 1 ano e 5 meses. Mas, senhor presidente, eu aproveito e vou falar sobre a Maesa hoje, um tema que vem há 6 meses. Um pequeno partidinho. De imediato, vereador. Só para dizer que, quando o vereador Frisso se refere ao primeiro-ministro, né, o secretário de governo, o chefe de gabinete com o primeiro-ministro, eu discordo. Na realidade, ele é o vice-rei. 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 Temos o reizinho e o vice-rei. É. Era isso, de sua parte era só isso. Não, obrigado. Tá, pode falar. E a parte da isenção do ISS, já disse outro dia, a meu ver, é a forma mais democrática que existe de distribuição de renda. E não depende de ninguém, é só uma penada do prefeito ter resolvido o assunto, não precisa pedir para ninguém. É fácil de resolver, só precisa ter boa vontade. Obrigado. Obrigado, vereador Cassina. Mas só para complementar aqui, quando ele fala que não sabia da falta de materiais básicos no postão, quando ele foi dar aquele showzinho dele, o primeiro showzinho lá no postão, foi entregue uma carta com os pedidos dos servidores, médicos e enfermeiros. Se ele não sabia, cadê a incompetente da secretária que está acima do prédio, que é a Secretaria da Saúde? Cadê a incompetente da secretária que não desce diariamente para ver o que está faltando? Mostra que 3 secretários que passaram da saúde não conseguiram dar planejamento, nem sequer para filas de exames, para fila de cirurgia, para fila dos especialistas. Mas, senhor presidente, vamos aproveitar e falar da Maesa, que há 6 meses também não é discutida na nossa cidade. A cultura está penando. A nossa história está sendo deixada de lado. Não adianta vir aqui, vereador Ues, o senhor fazer uma homenagem à nossa cultura italiana, às princesas, à rainha, vir aqui falar da nossa bela cultura italiana, mas nós esquecer dessas pessoas que fizeram o passado, dessas pessoas que enraizaram na nossa cidade o lema do trabalho, que fizeram a nossa cidade ser a pujança econômica através da sua história dos imigrantes italianos. Por favor, enquanto eu falo, a TV Câmara, por favor, se puder exibir, algumas fotos da Maesa. Maesa, prédio histórico da nossa cidade, onde os parlamentares, na época, em 2013, aprovaram a criação, pode ir passando enquanto a gente vai falando, aprovaram a criação da Comissão Temporária Especial de Acompanhamento do Processo de Tombamento da antiga fábrica Maesa 2. Indo de encontro do pedido, então, da Associação de Bairros, da UAB, com o apoio dos vereadores, que foi feito no ano de 2011 ao prefeito. A comissão, denominada Maesa é Nossa, cresceu em adesão, foi feita diversas audiências públicas, reuniões e atos culturais que estimularam a participação da comunitária em defesa do espaço. Nos últimos anos, então, a força institucional dos poderes municipais e estadual se agregaram ao trabalho da Câmara de Vereadores, de nós, colegas vereadores. E unidos, então, garantimos a doação do governador, na época, o Tarso Genro, e depois a posse de titulação por parte do José Ivo Sartori, para o município de Caxias do Sul. A transferência da cidade de Caxias do Sul, da área, com mais de 52 mil metros quadrados, ocorreu, como vocês estão acompanhando esse espaço todo, ocorreu por meio do projeto de lei aprovado na Assembleia Gaúcha e sancionado pelo governo do Estado em 8 de dezembro de 2014.
por sugestão aqui da Câmara de Vereadores de Caxias, o Executivo caxiense criou um grupo de trabalho, a Comissão Especial para Análise de Uso do Prédio da Maesa, articulado pela, então, Secretaria Municipal de Cultura. Entre os diversos membros, ela conta com a representação do Parlamento, ou contava, municipal. O plano de ocupação e recuperação, uso e gestão do prédio já foi entregue no ano de 2015, vereador Frissa. Foi entregue pronto pela Prefeitura ao Estado, ou seja, a Secretaria da Cultura, otimizando esse espaço, fez um projeto em 3D. Na proposta de ocupação constam 14 itens, como mercado público, instalação de secretarias municipais, espaço de gastronomia, área cultural, como um grande teatro, entre outros. Aí está, então, o nosso prefeito, o seu Barbosa Velho, que muito se dedicou para a preservação desse espaço e dialogou com toda a comunidade, com todos os setores que estavam interessados naquela época, principalmente as entidades, e depois foi se agregando à comunidade, mas quero deixar claro que foi idealizado pela União de Associações de Bairros e pela Câmara de Vereadores dessa luta. Aí a maquete entrega ao Governo do Estado no ano de 2015. A estrutura compõe a paisagem da área central de Caxias do Sul, além de fazer a referência da identidade e a história da população local. Aí, por favor, eu gostaria que essa imagem focasse muito bem. Veja bem, colegas vereadores que nos assistem em casa, como uma política é voltada ao coletivo, as vaidades são deixadas de lado. E o que fala mais alto é a luta pela preservação do que é nosso. Aí, então, está o nosso ex-prefeito, o seu Barbosa Velho, que com os vereadores dos mais diferentes partidos de Caxias do Sul, como o movimento comunitário, o movimento negro, o movimento de carnaval, estava lá conversando com o governador Tarso Genro na época, governador feliz passando para o município de Caxias do Sul, esse prédio, e depois, na próxima foto, por favor, TV Câmara, o governador José Ivo Sartori, passando em definitivo essa área para o nosso município de Caxias do Sul, representado por todos os setores. Aqui, pode passar a próxima foto. A outra. Volta, por favor. A foto ali do governador ali em cima. Essa. Essa foto é simbólica, porque ali tem deputados, tem a comunidade, o vereador Frissa, o senhor que muito lutou e continua lutando pela preservação desse espaço, mas ali nós temos presidentes de bairro, até o Rei Momo, do extinto Carnaval de Caxias do Sul, estava presente, o Henrique, ex-vereador dessa casa, a vereadora Denise, inclusive na época, o prefeito, integrante dessa comissão, participava das discussões e cobrava que esse prédio fosse ocupado pela população. E agora a gente não vê mais discussão nenhuma. A instalação da comissão temporária para acompanhar o processo de tombamento da antiga Fábrica 2 foi aprovada, como eu falei, em 26 de março de 2013. Proposição pelo então vereador Jason Barbosa, hoje coordenador da bancada do PDT, e que acabou sendo eleito, então, pelos parlamentares como presidente da comissão, permanecendo pelos 3 anos da legislatura. Então, quem está em casa, acompanhe as últimas fotos, por favor, só para a gente concluir nossa fala. TV Câmara. Pequena parte, vereador. De imediato, vereador. Vereador Rafael, a gente vê todo esse trabalho que foi desenvolvido quanto à questão da Maesa, e já que o prefeito não quis a ajuda da Câmara de Vereadores, que foi quem começou esse processo, e não quis a ajuda da comunidade para isso, acho que está na hora de mostrar algum resultado, mostrar o que vai ser feito, que todo mundo está angustiado e aflito. Como eu falei esses dias nessa discussão, a gente sabia que ali era para ter um mercado público, questões culturais. Então a gente quer saber se isso vai ser mantido, de que forma vai ser feito e quando vai ser feito. Então ficam esses questionamentos, então, para que o prefeito nos traga. E quanto antes, né? Porque a gente está perdendo tempo, perdendo cultura, perdendo em todas as formas. Obrigado. Obrigado. Para concluir, mostre as últimas fotos, por favor. Então, nesse último final de semana, a comunidade de Caxias do Sul, através
da importância de olhar o passado, dê um grande abraço simbólico no nosso prédio da Maesa, dizendo que a Maesa sim é nossa, e a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul quer continuar sendo protagonista e recebendo a comunidade. Por isso, nós estaremos propondo, ainda nessa semana, uma grande reunião, colegas vereadores, com os ex-secretários, e que a Câmara de Vereadores seja ouvida pela administração para saber o que está sendo feito. Pelo que a gente ouviu nos depoimentos, 6 meses nenhuma reunião foi feita por parte da Secretaria de Cultura, então a comunidade não sabe o que está sendo feito. Então, a Maesa, a Cidadela das Artes, que seja ocupada pelas próximas gerações. Mas será que as próximas gerações saberão o que é a Maesa? A Câmara de Vereadores não deixará morrer essa luta, porque a Maesa é a preservação da nossa história, porque senão, vereador Ues, não adiantará nós fazermos homenagens para a cultura italiana se a gente não tiver o que é símbolo simbólico, né, que é a história preservada. Obrigado. Próximo.